Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto do diálogo de Jesus com os saduceus é o contexto das disputas entre os saduceus e os fariseus, que verdadeiramente tinham um problema teológico e uma discussão marcada pela afirmação ou pela negação da ressurreição dos mortos. Os fariseus professavam a fé na ressurreição dos mortos e os saduceus negavam. Essa questão pode ser encontrada em outra passagem no livro dos Atos, capítulo 23, versículos 6 e seguintes. Lá, Paulo está para ser julgado pelo Sinédrio e todos o acusam quando ele percebe que um grupo das pessoas que o acusavam era formado por fariseus que negam a ressurreição, e ele então diz que está sendo acusado por causa da fé na ressurreição. E aí então os fariseus tomam a defesa dele e os saduceus começam a discutir, os dois grupos, e Paulo então é retirado dali em segurança, porque os dois grupos começaram a entrar num conflito muito violento. Também aparece nesse texto o sinal dessa disputa, porque no final do Evangelho diz que um mestre da lei disse a Jesus, um doutor da lei: Mestre, tu falaste muito bem. Então ele gostou da resposta de Jesus, que fez os saduceus se calarem. Então havia a disputa em torno da fé na ressurreição. A questão posta por esses homens a Jesus é um pretexto, é uma caricatura de uma questão. Chegam a colocar os que creem na ressurreição numa situação ridícula. A situação de uma mulher que se casou com 7 irmãos sucessivamente, tendo ficado viúva de todos eles,
sem deixar filhos. E aí eles apelam para uma coisa que os dois grupos tinham em comum: a aceitação da autoridade de Moisés. E então eles puxam, primeiro chamam Jesus de mestre, tanto quanto o doutor da lei no final vai chamar Jesus de mestre também. E depois ninguém mais tem coragem de fazer pergunta alguma a ele. Então eles indicam que Moisés mandou que se uma mulher morresse, se uma mulher fosse casada com um homem e este morresse sem deixar filhos, o irmão deveria se casar com ela para garantir a descendência. O que está por trás disto aqui é aquela esperança de que a vida da pessoa, de uma certa maneira, continua na vida dos filhos. A descendência era vista assim pelos antigos. E esta norma dita, que eles referem aqui a Moisés, está no livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 6. É a chamada lei do levirato. E então, expondo essa questão de maneira meio ridícula, dizem a Jesus: e na outra vida, esta mulher será mulher de quem, já que ela foi mulher dos 7? Como será na ressurreição? É um pretexto. Na verdade, eles estão tentando ridicularizar. Se é que existe ressurreição, como é que fica nesta situação? E com isso eles apontam para o absurdo da ideia de que a ressurreição, a outra vida, poderia ser a continuidade desta vida aqui, com tudo que diz respeito a ela. Não é de se estranhar, já que o grupo dos saduceus era o grupo dos poderosos deste mundo, na época de Jesus, ligados ao templo. Na verdade, é o grupo político que podemos dizer foi responsável pelas acusações e pela morte de Jesus. Embora Jesus tenha entrado em disputas com os fariseus, ele era muito mais próximo dos fariseus, mesmo teologicamente, do que dos saduceus, que eram os detentores do poder no tempo de Jesus em Israel e que colaboravam com os romanos. Ora, a questão aqui colocada é derrubada por Jesus quando Jesus diz: isso é um absurdo. Na outra vida, nós não encontramos uma continuidade desta vida aqui. Lá, os homens não se casam, nem as mulheres se dão em casamento. É uma outra realidade. E com isso, também acredita-se que São Lucas, que é o autor deste evangelho aqui, de uma certa maneira esteja apontando para o valor da virgindade, a fim de transmitir isso como um valor já à comunidade cristã, visto que São Lucas é o único que fala, nas palavras de Jesus, sobre a vocação que leva a pessoa a deixar não só pai, mãe, terras, irmãos, mas também esposa, quer dizer, a não se casar. De uma certa maneira, apontando para a ideia de que a virgindade assumida pelo valor do reino significa viver, de uma certa maneira, neste mundo já a realidade futura, a realidade escatológica. Porque na realidade futura, o casamento não tem nem razão de ser, porque o casamento neste mundo se refere à continuidade da vida, sobretudo pela procriação. Na outra vida as pessoas não morrem mais, então não precisa deixar descendência. As pessoas não morrem, isso é a ressurreição. E então Jesus vai dizer que na outra vida esse raciocínio não cabe. Mas dito isso, para responder à pergunta ridícula que fizeram, ele toca no ponto. Agora, o que vocês estão querendo dizer de fato sobre a ressurreição? E aí ele pega a autoridade de Moisés da mesma maneira que eles fizeram. Que os mortos ressuscitam, Moisés já demonstra isso na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque,
Deus de Jacó. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido. E, no entanto, Deus é Deus de Abraão. Por quê? Porque para Deus, Abraão, Isaque, Jacó vivem pela ressurreição. É claro que esse texto aqui também deixa muito claro que a fé judaica não contempla a ideia da reencarnação também. É ressurreição. E Jesus então desbanca o argumento deles, usando a mesma autoridade que eles tinham tentado usar para desqualificar a posição dos fariseus. Portanto, Jesus assume a posição dos fariseus, de que existe a ressurreição. Neste ponto, vai dizer, os fariseus, não disse com todas as letras, mas os fariseus têm a verdadeira esperança. E assim também São Paulo, lá no livro dos Atos, que eu mencionei, também vai fazer isso. Mas eu gostaria de fazer, ao final, uma comparação deste texto com um texto do Antigo Testamento, de uma passagem de um livro que é uma das grandes bases da fé na ressurreição dos mortos e também na fé na intercessão pelos mortos, que é o livro dos Macabeus, os 2 livros dos Macabeus. Esta passagem que eu menciono tem semelhanças com este evangelho. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 1, depois do versículo 20 ao 31. Uma passagem que foi lida nesses últimos dias numa das missas, creio que nesta semana mesmo. Sobretudo lembrando que estamos no mês de novembro, que inicia com as 2 grandes celebrações da festa de Todos os Santos e também o dia da comemoração dos fiéis defuntos. Quando nós colocamos em prática tanto a nossa fé na ressurreição, quanto a nossa fé na intercessão pelos mortos e na comunhão dos santos, na intercessão também dos santos em nosso favor. E esta passagem conta a história de 7 irmãos e de sua mãe. Os 7 irmãos que foram obrigados pelo rei Antíoco a golpes de chicote e nervos de boi, foram obrigados a comer carne de porco, que lhes era proibido pela lei judaica. Mas eles se recusaram e um por um eles foram sendo mortos por causa desta fidelidade à lei de Deus. E diz o texto que, no caso aqui, não se trata de uma esposa de 7 irmãos, mas de uma mãe de 7 filhos. A questão posta por eles é uma dificuldade em torno da ressurreição. No livro dos Macabeus, a solução é a fé na ressurreição. Então diz o texto que especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe desses 7 filhos, que num só dia viu morrer 7 filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Diz o texto que ela exortava um por um dos filhos que preferissem a morte do que a infidelidade a Deus, que consistia em pura e simplesmente comer carne de porco. E então ela dizia aos filhos da seguinte maneira, para cada um deles, e dizia na língua dos seus pais, não na língua que o rei Antíoco entendesse: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis.
A mulher dizia: não fui eu que criei você, foi Deus. Ele que deu a vida a você, ele é capaz de restaurar a vida, porque você foi fiel a ele. Dizia isso para cada um dos filhos. Então, depois da morte de 6 deles, restou o mais novo. E então o rei Antíoco, parece que vendo-se ridicularizado pela coragem desses jovens, ele então tentou persuadir este filho mais novo a salvar a própria vida. Primeiro com palavras, mas também depois, como não adiantava palavras, ameaças, com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que ele abandonasse as leis de seus antepassados. Mas o rei, vendo que o jovem não se dobrava a si mesmo, então ele se dirigiu à mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como o rei insistisse, então a mãe concordou com o rei em persuadir o filho, mas ela inclinou-se para ele, para o filho, e zombando do rei, do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais, para o filho mais novo: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. E o filho responde à mãe: mas eu nem sequer pensei em ser infiel à lei de Deus. E também ele morreu ameaçando o tirano, dizendo: Deus é o dono da vida. Não existiríamos se não fosse ele o nosso Criador. Restituir a vida ou ressuscitar para quem nos criou não é nada de extraordinário. Tudo depende daquilo em que nós queremos acreditar. E então esta fé na ressurreição, que está na base, no fundamento da fé judaico, mas sobretudo na fé cristã, nos leva a confiar que o Senhor Deus é o Deus da vida, é o Deus Criador, dono da nossa existência, Senhor da história e destino da nossa vida futura. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.